Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui retomando minhas filmagens, faz tempo que eu não gravo para o YouTube. Então hoje eu vou fazer uma atualização de como estão as minhas plantas e vou apresentar para vocês uma experiência que fiz no cultivo das suculentas, entre cultivar uma espécie num vaso cerâmico e um vaso plástico, ou mesmo em vasos do mesmo material, porém em tamanhos diferentes. Vou mostrar para vocês como é que estão as plantas. Muita gente me pergunta lá no Instagram, após aquele fatídico dia em que apodreceram mais de 20 suculentas, como é que elas estão hoje. Eu vou mostrar para vocês como é que as suculentas reagiram. Olha, eu perdi de todas aquelas, eu perdi a Midori, que era a minha maior suculenta. As demais estão recuperadas. A verrugas recuperada. Essa híbrida também recuperada. A Ciel Pur também. A Curlis foi uma que ficou bem prejudicada. Ela perdeu a metade dela, então podem ver que ela ficou até troncha. Mas ela se recuperou bem também. Aqui a borda rubra, recuperada. A minha Jade, que no mesmo período também apodreceu. Vários troncos eu fiz mudas. Olha que coisa mais linda que tá a minha Espanha ondulata, gente. Aqui no sul, a temperatura já caiu. Então a gente está tendo dias com temperaturas amenas, noites frias, e as plantas estão ficando com essa coloração aqui. Essa é a Espanha ondulata. Olha, zorro. Alguém sugeriu para mim esses dias que eu fizesse um vídeo relatando como é que foi a minha experiência com as suculentas após eu utilizar a cobertura. Então, isso aqui é um exemplo da minha experiência, olha só. Queimaduras. Então, agora elas já estão habituadas. Percebam que as folhas de cima não estão mais queimadas, mas as de baixo ficaram queimadas por conta desse processo de readaptação. Eu acabei tirando o sombrite, porque o sombrite deixava muito escuro, e utilizei apenas a lona. Essa é uma lona que tem 300 micras. Comprei isso aqui nas Casas Bahia. Acho que paguei R$300. E fiz essa armação e coloquei a lona. E ela filtra um pouco o sol, o que fica bem interessante porque fica bem claro, porém sem o sol incidente. Apesar que o sol vive virando, né? Aqui já está completamente virado de outra vez. Essa também recuperou, minha verrugas. Ela está começando a soltar as carúnculas por conta do estresse. Que mais aqui que foram quase para o Vale da Morte? Ciel Pur, a Bumps, a Ruby Lady. Olha, a Copa Rua eu precisei substituir ela de vaso ontem, progredi ela para um vaso maior. Essa eu não havia decapitado. A Red Regis. Aqui eu quero mostrar para vocês, essa foi uma também que ficou bem prejudicada, que foi a Paridress. E ela já está se recuperando novamente. A Papageno também foi decapitada, olha, se recuperou. A Vulcan Dux era uma planta bem grande. Perdi bastante dela para tentar tirar a podridão. Fui tirando o máximo que pude, então ficou um miolo central bem pequeno. E por isso agora ela está se desenvolvendo. A Valentina também foi bem comprometida e agora ela está recuperando. A Siderium, a mesma questão. Eu quero mostrar a Lemon Rose. A Lemon Rose é essa daqui, ó. Eu precisei tirar metade do tronco dela na vertical, porque ele estava bem acometido pela podridão, mas ela já se restabeleceu, olha, tá bem bonitona. E vamos ao vídeo que eu vou mostrar para vocês as diferenças que eu observei no cultivo dos vasos.
Olha só, eu vou começar mostrando para vocês esses dois vasos. Um é um vaso plástico, o outro é um vaso cerâmico. Aqui eu tenho duas plantas da mesma espécie, da mesma idade. Ambas tinham o mesmo tamanho, a mesma idade, foram retiradas da mesma planta. E aí, eu coloquei uma num vaso cerâmico e outra no vaso plástico. Qual foi a diferença que vocês observam olhando assim? A principal delas é em relação ao tamanho. E um outro detalhe que eu já observei é que aqui no vaso plástico começaram a surgir as primeiras carúnculas. Fato que eu não observo aqui no vaso de cerâmica. Então, olha só, a conclusão a que eu cheguei é que o vaso plástico, elas desenvolvem mais. Eu consigo observar a soltura de carúnculas com mais rapidez. E eu vou dizer que isso acontece aqui no meu cultivo, tá? Em outros lugares pode ser diferente. É o mesmo substrato que eu utilizo, porém o que eu observei é que no vaso cerâmico eu preciso fazer regas com mais frequência. Então a cada 2 dias mais ou menos eu preciso regar a planta, porque o substrato seca bem rápido. E aqui no vaso plástico eu não preciso de tanta frequência, já que a umidade se mantém por mais tempo. Eu tenho aqui uma outra experiência. Tenho duas plantas da mesma espécie, que essa é a Gila, Echeveria Gila. Esta daqui é mais nova. E esta foi a primeira planta dessa espécie que eu tive. O que diferencia ambas é o tamanho do vaso. Lembrando que esta planta da esquerda, ela também estava num vaso do mesmo tamanho. Então as duas ficavam num vaso deste tamanho. Então eu decidi aumentar o vaso para ver como é que ela se comportaria fazendo um comparativo entre as duas. O que vocês observaram? Essas queimaduras eu não sei do que se trata, gente. Não é uma planta que fica ao sol pleno, mas eu acredito que tenha parado a água ali e de repente o sol acabou prejudicando e queimando as folhas. Mas o que eu pude observar é que na planta que eu dei mais espaço, ela aumentou mais. Então, se ela ficou com um espaço maior, consequentemente eu tive uma planta maior. O que vocês preferem? A planta em vasos menores e mais compactas ou plantas em vasos maiores e plantas grandes? Aqui é outra experiência que fiz. Tenho duas plantas da mesma espécie, da mesma idade, filha da mesma mãe, eram do mesmo tamanho. Plantei no mesmo vaso, que é o vaso cerâmico. Uso o mesmo substrato, a mesma quantidade de rega, porém eu cultivo elas em lugares diferentes. Ambas são protegidas do sol em excesso, da chuva, tudo. Porém, essa daqui, ela pega mais sol do que esta. Então eu observei que o crescimento da que pega mais sol foi um pouco melhor da que pega menos sol. Embora o desenvolvimento de carúnculas delas, eu observei que foi muito semelhante. A coloração também está bem parecida, porém, essa que fica exposta a mais tempo de sol, ela se desenvolveu um pouco mais do que a outra. Aqui está então o experimento que fiz. Em síntese, eu fiz o comparativo entre duas plantas da mesma idade, do mesmo tamanho, da mesma espécie, cultivadas em vasos de tamanhos diferentes. Então observamos que se eu der espaço, ela vai ficar maior, que é o caso desta aqui. Nessa outra situação, eu plantei duas suculentas da mesma espécie, do mesmo tamanho, mesma idade, em vasos de materiais diferentes, uma no vaso cerâmico, outra no vaso plástico. Pude observar que a planta que está no vaso plástico se desenvolveu mais e soltou carúnculas primeiro que a que está no vaso cerâmico. Este outro caso, plantei duas suculentas da mesma espécie, mesma idade, mesmo tamanho, mudas da mesma planta,
em 2 vasos idênticos, que é o vaso cerâmico, porém cultivei em locais diferentes. Observei que a planta que pega menos sol está um pouco menor do que a planta que pega mais sol, embora ambas estejam com características semelhantes, muito próximas de tamanho, de carúnculas, de coloração. Então, essas foram as impressões que tive ao fazer esses comparativos dessas plantas. Espero que tenham gostado do vídeo. Abraços e até a próxima.